O tema deste trabalho é a dissorção de amarelo de tartrazina em hidróxido duplo lamelar níquel-alumínio. A poluição ambiental é reconhecida como um problema de escala global e cada vez mais latente na sociedade moderna, visto que o bem-estar da vida humana, a fauna e flora, depende de sua preservação. A poluição aquática, causada pelo descarte inadequado de enorme quantidade de efluentes em rios e mares, acarreta grandes danos ao ecossistema aquático. Os efluentes da classe dos corantes possuem coloração intensa, podendo causar o processo de eutrofização e, devido à sua grande variedade e particularidades, tornam-se difíceis de remover, como o corante amarelo de tartrazina, por exemplo, um corante alimentício que possui coloração amarela e é utilizado não só na indústria alimentícia, mas farmacêutica e cosmética também. Dentre os processos de remoção, destaca-se a dissorção, um processo físico-químico que consiste no uso de um sólido para reter partículas em sua superfície. Nessa perspectiva, surgem os hidróxidos duplos lamelares, os HDLs. São amplamente utilizados como adsorventes e são caracterizados como materiais argilosos aniônicos do tipo hidrotalcita, que possui fórmula geral que está à direita do slide, onde M2+, e M3+, são metais com cargas de trivalente, respectivamente, que estão coordenados às hidroxilas nas lamelas. A corresponde ao ânion de compensação, que forma a região interlamelar. Os HDLs possuem lamelas do tipo brucita, onde é formada uma rede de octaedros ligados com as hidroxilas nos vértices e o metal diotrivalente no centro. A proposta desse trabalho justifica-se pela necessidade de novos materiais adsorventes de baixo custo e fácil síntese, com eficácia para a remoção de efluentes em água, em especial os corantes alimentícios, como o corante amarelo de tartrazina, a partir da síntese de HDLs contendo níquel e alumínio com ânion tereftalato intercalado para a remoção desse corante em água. Quanto à metodologia do presente trabalho, a síntese foi realizada por coprecipitação a pH controlado, entre 6.3 e 6.8. A caracterização foi por espectroscopia de raio-x, DRX, e espectroscopia na região do infravermelho, ou FTIR. O ponto de carga zero, ou PCZ, foi pelo método dos 11 pontos, com pH de 1 a 11. Os ensaios de adsorção foram realizados nas proporções de 20 mg de HDL para 50 ml da solução de 40 ppm do corante. Foram analisados dois parâmetros, tempo de contato durante 180 minutos e a influência do pH inicial, nos pHs 2, 3, 4, 5, 6 e 8. As alíquotas retiradas nesses ensaios foram centrifugadas e levadas ao espectrofotômetro UV-Vis Agilent 8453 para a leitura da quantidade remanescente de corante na solução. Quanto aos resultados de síntese, os HDLs foram sintetizados nas razões metálicas níquel-alumínio 0,25 e 0,5 a partir da fórmula geral das hidrotalcitas e com isso foram encontrados X, que é a fração molar, 0,5 e 0,67. Os sólidos obtidos foram nomeados como. Quanto às caracterizações, os resultados de DRX apresentaram os planos 003 e 10 característicos dos HDLs, e os resultados de FTIR apresentaram bandas entre 800 e 860 e entre 1390 e 1500, responsável pelas vibrações do ânion tereftalato intercalado na estrutura. Esses resultados demonstram a formação do material e a boa intercalação do ânion na estrutura do HDL. Quanto aos resultados do ponto de carga zero, que é o PCZ, é um ponto em que a concentração de sítios ativos positivos se iguala à concentração de sítios ativos negativos na superfície e a carga superficial líquida do adsorvente é zero. Os valores de PCZ dos HDLs foram iguais a 5,51 para o HDL níquel-alumínio 0,5 e 5,31 para o HDL níquel-alumínio 0,67. Com isso, temos que para um pH do meio menor que o PCZ, a superfície tende a tornar-se mais positiva, devido à protonação dos grupos hidroxila na superfície, como podemos ver na equação 1, e para um pH do meio maior que o PCZ, a superfície tende a tornar-se mais negativa, devido à desprotonação dos grupos hidroxilas na superfície do HDL, como é possível ver na equação 2. Quanto aos resultados do ensaio da dissorção, na análise da influência do pH inicial, foi observado o máximo de dissorção em pH 2, com 85,04% de remoção do corante para o HDL níquel-alumínio 0,5, e máximo de adsorção em pH 3, com 91,11% de remoção do corante para o HDL níquel-alumínio 0,67. Esses resultados estão de acordo com o PCZ dos materiais, que foi igual a 5,51 e 5,31, respectivamente. Foi observada também uma tendência de baixa de remoção em pHs alcalinos, e isso dá-se pela atração eletrostática entre os ânions do corante tartrazina em solução aquosa pelos grupos hidroxila protonados na superfície dos HDLs, como foi mostrado anteriormente. Quanto ao tempo de contato, o melhor tempo de adsorção foi a 120 minutos para ambos os HDLs. A partir desse tempo ocorreu o equilíbrio, ou seja, quando a quantidade de soluto na fase líquida permanece constante e o HDL obtém sua capacidade máxima de adsorção. E a rápida adsorção observada nos 30 minutos iniciais sugere que os sítios ativos estão bem disponíveis na superfície do HDL. Isso pode-se concluir que foram sintetizados HDLs contendo 50% e 66% de alumínio, segundo a fórmula, contendo ânion tereftalato intercalado a partir dos resultados de DRX e FTIR. A melhor adsorção foi em pHs ácidos, estando de acordo com o PCZ dos materiais. O melhor tempo de adsorção foi 120 minutos, e com isso ambos HDLs podem ser considerados adsorventes promissores no tratamento de água contaminada com corante amarelo de tartrazina. Agradecimentos vão ao LACS, ao LACMAT, à Universidade Federal Rural de Pernambuco e ao LATECLIN pelo apoio.